Graças a Deus que nos dá a vitória. Amém? Como diz o salmista Davi, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Segura sua caneca com água, porque no final nós vamos fazer um ato profético. Meu amado, minha amada, a nossa meditação hoje é 2 Reis, no capítulo 11. Eu quero ler com você aqui o versículo 17 a 19, que nos fala sobre Joiada. Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e as suas imagens totalmente quebraram, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor e tomou os centuriões e os capitães e os da guarda e todo o povo da terra e conduziram da casa do Senhor o rei e foram pelo caminho da porta dos da guarda à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o seguinte, é que Joiada, ele era sumo sacerdote, e ele então fez uma aliança com o povo, com Joás e com Deus, a fim de que Israel deixasse de ser apóstata e fosse novamente consagrado ao Senhor. Porque o que estava acontecendo? O que aconteceu nesse capítulo 11 aqui? Esse capítulo 11 começa falando de Atalha. Atalha, olha só, ela era filha de Acabe, mãe de Acasias. O pai dela, olha quem, Acabe, foi péssimo rei. O Acasias também foi morto por ser péssimo rei. E essa Atalha é uma das mulheres mais perversas da Bíblia. Olha só, é uma das mulheres mais perversas. Ela era tão má que ela, para ser rei, para se tornar poderosa, a rainha, ela matou os próprios descendentes dela, para ninguém ficar no lugar dela, para ninguém tomar o trono dela. Ela matou quase toda a família dela. E tinha uma criança, olha só, uma criança que o sacerdote, eles esconderam essa criança no templo, certo? Ele foi escondido no templo, o Joiada, eles esconderam o Joás no templo. E essa criança, ela foi preservada, ela cresceu aprendendo a temer a Deus. Essa criança era descendente de Davi, era o único, porque Atalha, ela matou todos os descendentes. Não matou essa criança porque ela foi protegida, ela foi escondida, de tão má que foi essa mulher. Para você ter uma ideia, muitas pessoas, às vezes a sede de poder é tão grande que a pessoa mata, manda matar, puxa o tapete, faça um monte de coisa. Será que isso já aconteceu isso com você? Será que alguém já puxou seu tapete? Será que você já foi vítima de traição? Será que você já ficou triste, amargurado, amargurada, angustiada? Será que você já perdeu o emprego? Será que você já perdeu oportunidades na vida, no ministério, no dia a dia, por causa de pessoas más, pessoas ruins, pessoas que não têm o melhor escrúpulo, que fazem tudo para se dar bem na vida? Pois bem, a Atalha, ela fez. E ela foi tão perversa como o pai dela, o Acabe, uma das mulheres, uma das piores mulheres registradas na Sagrada Bíblia. Então, ela foi morta. O Joás ocupou o trono, para você ver, com 7 anos de idade. Ele se tornou rei.
Então foi quando Joiada, o sumo sacerdote, ele reuniu o rei, ele reuniu o povo e chamou Deus também para essa reunião e fez um pacto para combater a apostasia, a idolatria. Certo, amados? Uma grande reforma espiritual começou com a aniquilação do santuário da imagem de Baal. Será, minha filha Lúcia Sena, será que nós não estamos precisando hoje também de uma reforma espiritual? Lutero, no ano de 1500, se tornou conhecido no mundo pela reforma que ele fez, que trouxe mudança não só para a igreja, mas também para o ensino também no mundo. E no decorrer da história sempre houve homens e mulheres que num momento de luta, de pecado, de distanciamento de Deus se posicionou. Será que não é hora também, queridos, se posicionar em servir a Deus, ser fiel a Deus? Pois o Joiada, ele fez isso. E isso aí trouxe uma revolução espiritual. Muitos pensam em mudança de governo, em revolução, em isso e aquilo. Mas será que o que nós precisamos é uma revolução espiritual? Um voltar-se para Deus com orações, com jejuns e clamor? Como está a sua vida, a sua casa, a sua família? Quem sabe você tem enfrentado um momento aí dificílimo, porque Deus quer que você seja o agente dessa revolução espiritual na sua casa. Né? Quem sabe espiritualmente vai mal, sua casa estão afastados do Senhor, e às vezes vem situações de lutas e dificuldades, porque Deus quer que você seja responsável por uma revolução espiritual na sua casa. Amém? Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé. O texto de hoje nos fala de uma revolução espiritual. Será, meu Pai, que a nossa casa não precisa? Será que o local de trabalho não precisa? Será que a igreja não precisa? Que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir às tomadas de decisões corretas, com sabedoria, com audácia, com ousadia, para trazer as transformações, as mudanças espirituais que forem místicas, que forem necessárias para os nossos dias, para a nossa igreja, para a nossa casa, para o ambiente de trabalho. Porque a vontade do Senhor é que todo homem se salve. A vontade do Senhor é que sejamos prudentes como aquelas virgens, estejamos com a nossa lamparina cheia de azeite para a volta do Senhor que se aproxima. Então que essa palavra de agora, Senhor, seja um alerta e que quem a ouvir possa se posicionar a favor dessa revolução espiritual e voltar para o Senhor, eliminando o pecado, assim como o Joiada fez, começando pela idolatria. Amém? Pode tomar água. Olha, Deus abençoe você poderosamente. Essa palavra, ela vai ficar agora no meu Face. E depois também, o Neuza Pereira, um beijo no teu coração. Essa palavra também, eu vou colocar ela no YouTube, no canal Lelis. Se você não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreva, deixa seu like, em nome de Jesus. Olha, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, comunhão gloriosa do Espírito Santo seja contigo. Um abração, minha filha Lúcia Sena.